Vamos chamar aqui de AM. Vou pegar essas bibliotecas. Pode ser um sinal tipo esse aqui, para a gente definir como exemplo. Frequência de amostragem 1000. Então tá 1 kHz. Tá ok. Esse N0 é a quantidade de amostras, né? Aqui está indo até 100. Vamos colocar mais aqui. Vamos colocar uns 2 segundos aqui de tempo. Então, para colocar 2 segundos, eu preciso colocar 2 vezes o fs. fs. Aqui vai até o N0. Aquele sinal ali usa a definição do degrau, então vamos colocar a definição do degrau aqui. Beleza, ficou, como eu coloquei mais tempo, ele está bem estreito ali. Vamos usar o plot. E também é bom diminuir um pouco aqui a altura. Vamos colocar ele um pouco mais para a direita ali. Isso aqui tem que ser dividido pela frequência de amostragem, para ficar em segundos mesmo o tempo. E aí 10 segundos já está fora da escala aqui. Então vamos dizer que ele vai. Aqui a gente tem 5 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4. Acaba que esse sinal aqui já não é mais uma boa, mas vamos lá. 6, 5. 4. Vamos colocar aqui nesse intervalo. Tá, dá para deixar esse sinal, vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu coloco N
Tá bom, vamos modular esse sinal aí. Você chegou a ver a aula de modulação em amplitude? Acabei que essa semana eu não vi a videoaula ainda, eu ia ver hoje de tarde. Desculpe. Não, tudo bem, mas dá para a gente fazer aqui. Na modulação, a gente arrasta o espectro do sinal. Vamos ver como é que fica o espectro desse cara aqui. Aqui está o sinal original. Vamos colocar os eixos aqui. plt.xlabel. Tempo em segundos. plt.ylabel. Amplitude. Esse aqui é o sinal que a gente vai modular. Vamos ver o espectro dele. Eu faço a FFT dele. Professor, posso te interromper rapidinho só para esclarecer uma dúvida? Eu estava Sim. estudando ontem, reestudando os conceitos que a gente viu, eu me perdi um pouco na nomenclatura. Aí, pelo que eu entendi, a gente chama de espectro, seria aqueles coeficientes dn da série de Fourier. Uhum. Porém, isso daí seria para um sinal periódico, né? Se o Uhum. sinal é aperiódico, a gente aplica a transformada de Fourier, a gente também obtém um espectro, correto? Isso, E também aquela função no domínio da frequência, né, que não é mais uma função no tempo, daí é uma função de ômega, Uhum. ou de f, né, se a gente estiver falando em hertz, aquele também a gente chama de espectro. Uhum. E quando a gente aplica a mesma transformada de Fourier, só que no sistema, a gente chama isso de resposta em frequência. Isso, exatamente. A gente aplica a transformada de Fourier na resposta ao impulso do É isso. sistema, e aí a gente chama de resposta em frequência. E dá para chamar também de Uhum. espectro do sistema. Então, isso que daí eu fiquei. Então, espectro e resposta em frequência seriam meio que a mesma coisa, só que a gente geralmente chama espectro de resposta à transformada de Fourier do sinal e resposta em frequência transformada da resposta ao impulso da planta. Mas sim, é a Exatamente, mesma coisa, né? exatamente. Ah, beleza, então. Era isso que eu me perdi um pouco na nomenclatura, então eu entendi certo. Obrigado. Até o termo planta daí usa mais em controle, né? Mas Aham, é. é sinônimo de sistema, né? Uhum. Beleza, então. Obrigado aí, pode continuar. Nada. Bom, vamos usar plot aqui para ficar melhor o gráfico, ao invés de stem. O gráfico de fase eu acho que nem vale a pena a gente exibir. Então, eu tiro isso aqui. Aqui é F, né? Não sei por que tem esse R. Devo ter clicado errado. E aí a gente põe também uma figura um pouco com as dimensões melhores para visualizar aqui. Então, esse é o espectro de magnitude desse sinal que eu inventei aqui em cima, né? Usando a FFT. Bom, para modular, a gente vai ter que, primeiro a gente vai ter que deixar esse espectro limitado em frequência. Então, a gente vai dar uma pequena distorcida aqui nesse sinal, para a gente poder modular ele. Deixa eu ver, eu estou indo até... A frequência de amostragem aqui é 1000 Hz, então eu posso ir até 500 Hz. Eu vou deixar ele com uma largura aqui de... Vamos ver o que acontece se eu deixar com 50 Hz só. Se ele vai perder muito, se ele vai ficar muito distorcido. Como é que a gente faz um low pass? É só fazer isso aqui, né?
Vamos exibir aqui o espectro do sinal filtrado. Que seria o X low pass. Eu vou filtrar em 100 Hz. Seria esse cara aqui, a partir de 100 Hz, ele está com 0. Deixa eu ver, daí eu vou poder modular em 200. Vamos colocar um pouco menos. Vou colocar 50. Vamos ver como é que vai ficar o sinal. Tá. Esse aqui, vamos ver ele no domínio do tempo agora. Mais uma figura, e aí eu vou exibir. Usar esse mesmo código aqui. Eu vou exibi-lo no domínio do tempo. É o X low pass. Tá bom, ele deu uma distorcida, né? Isso aqui a gente chama de fenômeno de Gibbs, quando a gente tira as altas frequências de um sinal com transições abruptas, aparecem essas oscilações aqui, próximo das distorções. Tudo bem, então essa aqui é uma aproximação de frequência limitada, né, de banda limitada, desse sinal aqui, que tem banda infinita. E é esse aqui que a gente vai modular. Modular significa que eu vou pegar esse espectro aqui e vou arrastar ele para uma frequência maior aqui. Eu quero arrastar ele para, por exemplo, para 150 Hz. Então, se você assistir lá a aula de modulação, você vai ver que para arrastar um sinal, né, no domínio da frequência, eu tenho que multiplicar por um cosseno daquela frequência. Então, vamos multiplicá-lo aqui. Isso no domínio do tempo. Eu vou pegar esse X low pass aqui. Bom, primeiro eu vou criar um cosseno aqui. Vou chamar esse sinal de C. Vai ser cosseno de... A minha variável de tempo ali é o N, né? Esse N aqui está em segundos. N, eu quero 100 Hz. Então, é 100 vezes 2πt, né? 100 vezes 2 vezes... O NumPy tem a constante π, e o meu t aqui é esse n. Então, vamos plotar esse cosseno aqui. Eu vou plotar o C. Tá aqui. Se eu der um zoom nele, aí eu vou ver melhor o cosseno, né? Vamos dar um zoom aqui. Vamos colocar do 0 até o 0,25. Então, a gente usa a função axis para dar um zoom aqui. Do 0 até o 0,25. E aí eu mantenho no eixo vertical o que já está ali. Aqui o meu cosseno de 100 Hz.
dá para ver que ele ficou aqui com umas quantas amostras por ciclo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos. Se a gente der o stem, vai ficar mais fácil de... Ali, ó, cada ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 amostras por ciclo. Tá bom. Então, agora eu vou pegar esse sinal aqui e vou multiplicar pelo cosseno. O que vai acontecer? Ele vai modular o cosseno. Esse cosseno vai aparecer aqui e aqui. E onde ele é zero aqui, não vai aparecer o cosseno. Basicamente é isso. Então, vamos chamar de x modulated. Ele vai ser o x low pass multiplicado pelo cosseno. Agora vamos pedir para exibir esse x modulated. Eu vou exibir o x modulated. Tá ali, ó. Esse aqui é o cosseno multiplicado por aquele meu sinal ali. Então, isso aqui está, a gente disse que está modulando a amplitude do cosseno. Ela está sendo modulada pela amplitude do sinal aqui. Agora, se a gente observar o espectro desse sinal aqui, a gente vai ver que vai ser exatamente esse espectro aqui, só que deslocado lá para a frequência do cosseno, lá para os 100 Hz. Foi 100 que eu coloquei, né? Vou colocar um pouco mais aqui para ter uma folga na hora de demodular. 150 Hz. Aqui, ó. Então, vamos ver como é que fica o espectro. Eu vou fazer a FFT dele e plotar a FFT. Vamos fazer aqui direto. X maiúsculo, modulated, é a FFT do X modulated. E a gente vai exibir esse espectro ali. Deixa eu pegar um exemplo de código de exibição do espectro. Aqui. Aqui. E eu vou plotar o módulo, né? O espectro de magnitude. Tá aqui, ó, é exatamente aquele lá, deslocado aqui para os 150 Hz. Então, é esse espectro aqui, deslocado para 150 Hz. Aqui, num sinal digital, né, discreto e digital, não faz muito sentido ter modulação. A gente faz modulação de sinais analógicos, principalmente para transmiti-los através de um meio. Por exemplo, esse sinal aqui, ele está em torno do 0 Hz, né? A gente diz que ele está em banda base. Não dá para transmitir esse sinal aqui pelo ar, por exemplo, por ondas eletromagnéticas, porque a gente precisaria de uma antena de dimensões infinitas para conseguir transmitir um sinal de baixíssima frequência, né? Então a gente arrasta ele para uma frequência maior, nesse caso aqui 150 Hz, e aí a gente pode usar um sistema de transmissão que transmite bem nessa faixa de frequência aqui. Então, essa é a aplicação principal da modulação em amplitude, é poder transmitir através de sistemas que são passa-faixa, né? Bom,
Aí o receptor vai receber esse sinal aqui e ele está modulado, né? No domínio do tempo é isso aqui. Esse sinal aqui não é o sinal original, né? Eu tenho que demodulá-lo. Como é que a gente demodula ele? Bom, quando eu multiplico por um cosseno de 150 Hz, eu arrasto aqui para 150. Né? Uma cópia para a direita e uma cópia para a esquerda. Se eu multiplicar esse cara aqui por 150 de novo, eu vou arrastar uma cópia desse aqui 150 para a esquerda e uma 150 para a direita. E a mesma coisa desse aqui. Então vai vir uma cópia de cada um deles aqui para o 0 Hz. E é essa cópia que eu vou aproveitar como sinal demodulado. E vai aparecer uma outra cópia lá em 300 Hz, né, que vai estar 2 vezes modulada. Aí eu uso um filtro passa baixo para me livrar daquelas cópias com o dobro da frequência da onda portadora e fico só com a cópia original em banda base. A gente chama essa aqui de onda portadora. Vamos lá então, vou pegar esse sinal, esse X modulated, e vou multiplicar de novo por esse mesmo cosseno aqui. Então, eu vou chamar de X demodulated, demod. É o X modulado vezes aquele mesmo cosseno. Aí vamos pegar esse código aqui. Eu vou botar o X demod no domínio do tempo. Aí eu vou fazer o espectro dele, demod. Tá aqui, ó. Tem aquela cópia original aqui. E aí as cópias lá em 300 Hz. Olha só, que é 150 mais 150, né? Veja que aqui ela está com o dobro do tamanho, porque é uma cópia desse aqui que veio para zero e uma cópia desse aqui que veio para zero, né? Então as duas se somam. E como o espectro de magnitude é simétrico, elas, em termos de magnitude, elas são idênticas, né? Agora, esse ainda não é o meu sinal original, né? Ele ainda está com um cosseno aqui de 300 Hz, né? Que é esse cara aqui. Então, para me livrar disso, eu vou usar um filtro passa baixo aqui. Ele está indo até 50 Hz. Eu vou fazer um filtro com um pouco mais de folga ali. Vou filtrar em 60 Hz, por exemplo. Então, filtro ideal aqui para a gente é tranquilo, né? É só pegar o sinal, o espectro do sinal aqui e zerar ele onde a frequência é maior do que aquela que a gente quer, né? Da nossa frequência de corte. Onde é que tem um exemplo aqui de filtro ideal? Aqui, ó. Essa aqui é a nossa filtragem ideal. Então, eu vou criar uma cópia do demod X, vamos chamar de filtrado. Filtered, np.copy X demod. Aqui eu tenho um domínio da frequência, né? Aí o filtrado eu vou, onde ele for maior que 60 Hz, eu vou zerar. Então eu vou tirar essas componentes aqui. Beleza, aí a gente vai ver, já pode plotar para ver como é que fica. Vamos pegar esse código aqui.
Então, não é mais o low pass, né? É o filtered. Aqui eu estou fazendo a IFFT, né? Para obter ele no domínio do tempo, porque eu fiz a filtragem no domínio da frequência. Agora eu pego ele no domínio do tempo aqui. Aí eu vou plotar o espectro de magnitude e ele no domínio do tempo. Reclamou que não tem um X-filter. Ah, ali eu dei um filtered. Aqui. Tá aqui. Então, peguei esse sinal aqui e filtrei ele passa baixo aqui em 60 Hz. Então, isso me permitiu ter uma única cópia do espectro lá, já em banda base, né, não mais modulada, e faço a transformada inversa, tá ele aqui. Então, na prática, a modulação de um sinal, né, arrastar o espectro dele para uma frequência, para uma faixa de frequência aqui onde eu possa transmiti-lo, significa multiplicá-lo por um cosseno naquela frequência. Aí, normalmente, a gente antes filtra o sinal, né, para ele ficar limitado em faixa. Então, multipliquei por um cosseno, arrastei ele aqui para os 150 Hz. Aí eu transmito esse sinal e o receptor vai receber ele dessa forma aqui, né? E o receptor tem que saber lá que ele está modulado em 150 Hz para ele fazer a demodulação, que é multiplicar por um cosseno com a mesma frequência. Então, aí vai acontecer isso aqui, né? Vem uma cópia para a banda base e uma cópia para o dobro da frequência da portadora. E aí depois ele tem que passar isso aqui num filtro passa baixa para se livrar dessas cópias de alta frequência aqui. E aí recuperou o sinal lá. Veja que ele está com o dobro da amplitude aqui. Vamos ver o original. Dobro ou metade? Metade, né? Ele está com metade da amplitude. Lá na aula de modulação em amplitude, eu vou deduzindo a essas operações, e aí lá dá para entender por que ele fica com a metade da amplitude. Ele está nos 40 e poucos, e aqui está nos 20 e poucos de amplitude. Então, esse é o roteiro da modulação em amplitude. Outra coisa que dá para fazer na modulação em amplitude é modular vários sinais no mesmo canal, que é a multiplexação em frequência. E é isso que eu fiz na atividade ali que eu passei para vocês. Vamos abrir aqui. Ó, tem um arquivo aqui. Ele tem um sinal composto de dois outros sinais. Um está modulado em 10 kHz e outro em 20 kHz. Então, o que vocês vão ver lá é um espectro assim, só que ao invés de ter só um sinal aqui modulado, vai ter dois. Um em 10 kHz e outro em 20 kHz. E aí, para separar eles, né, vocês vão usar filtro passa-faixa. Se você fizer um filtro passa-faixa ali em torno de 10 kHz, você mantém esse aqui, o sinal que está modulado em 10 kHz, apagando o que está modulado em 20, né? E vice-versa. Aí eu coloquei espectro aqui, deixa eu corrigir, porque eu quero só o espectro de magnitude. O espectro de fase fica muito bagunçado. Mostra o espectro de magnitude.
do sinal contido no arquivo. Então, naquele espectro de magnitude vai ter os dois modulados ali. Descreva os passos, né, para demodulação. Isso aqui eu recomendo deixar por último, eu recomendo você ir acompanhando aqui o passo a passo que a gente fez nessa aula, e aí depois você faz essa descrição aqui de todos os Beleza. passos. Aí mostre o espectro do sinal filtrado, espectro de magnitude de novo, né? Magnitude. Mostre o espectro de magnitude do sinal demodulado. Aqui você vai estar demodulando o sinal de 10 kHz, o sinal que está modulado em 10 kHz. Antes da aplicação do passa-baixa. Então, antes da aplicação do passa-baixa, você vai ver isso aqui, né? Vai ter trazido ele para a banda base e vai ter as duas cópias lá com o dobro da portadora. Mostra o espectro de magnitude do sinal demodulado após a aplicação do filtro passa-baixa. E utiliza essa função para gerar a caixa de reprodução. Isso a gente fez já, tem exemplo de aula anterior ali, como gerar aquela caixinha de reprodução de áudio. E aí depois você executa esses passos para o outro sinal que está ali modulado em 20 kHz. Então, aqui tem dois sinais de áudio, um modulado em 10 kHz e outro em 20. Então, você vai trazer cada um deles para a banda base aqui e ouvi-los. Aí você me manda o notebook ali, ou seja, o link aqui do Colab, né? Sempre tem que lembrar de salvar ele aqui, porque ele, diferente do Google Docs, ele não salva automático.